A avaliação de usabilidade experimental é o último dos métodos que eu vou falar aqui. Eu já descrevi para vocês algumas técnicas de avaliação retóricas, como a inspeção heurística, e algumas técnicas de avaliação empíricas, como a avaliação de campo, a avaliação rápida e suja e a avaliação preditiva. Esse tipo de avaliação experimental também é uma forma de avaliar a usabilidade do produto empiricamente e com usuários reais. Mas diferente das anteriores, a gente não vai fazer essa avaliação no ambiente real do usuário. Essa avaliação a gente faz geralmente em um laboratório de usabilidade, que é um ambiente totalmente controlado e todo preparado para a gente fazer esse tipo de avaliação. Um laboratório de usabilidade é um laboratório mesmo, uma sala toda preparada com um local ali para posicionar o seu usuário, para fazer o uso do produto, e um monte de câmeras posicionadas estrategicamente, um olhando para a face do usuário, outra focalizando as suas mãos, outra gravando a sua postura, outra apontando para a tela do computador para que a gente não perca nenhum detalhe da interação. O dispositivo que o usuário vai usar também não é o dele próprio. É um dispositivo previamente preparado por nós, né, com gravação de tela, de áudio, mouse tracking, keylogger, eye tracking e várias outras parafernálias para coleta de dados. Nesse ambiente, tudo é pensado de propósito. A luminosidade do ambiente, a temperatura, o cheiro, a qualidade do sinal da internet, tudo que a gente pode explorar para simular de maneira controlada o ambiente real do usuário. E aí, para completar, a gente ainda tem uma espécie de espelho falso. Sabe aquelas paredes de espelho falso de filme policial americano? Pois é exatamente uma daquelas. Sendo que do outro lado do espelho, no local que a gente chama de sala de observação, você tem um conjunto de especialistas em usabilidade, que vão acompanhar dali, em tempo real, a avaliação, olhando para os dados que todas as câmeras estão produzindo e ao mesmo tempo também observando o comportamento do usuário. E eu estou falando no plural mesmo, tem que ser mais de um especialista para que a avaliação seja devidamente discutida entre eles e a gente não tenha nenhum viés de interpretação individual. Essa avaliação experimental também é conhecida simplesmente como teste de usabilidade. E como vocês podem ver, é uma avaliação muito mais minuciosa do que as outras. Nas outras avaliações, eu falei que em algumas situações você pode atribuir tarefas para o usuário e pode querer filmar o usuário ou gravar a tela do dispositivo. Aqui, a gente vai fazer tudo. É como se a gente juntasse todas as técnicas de coleta de dados de uma vez só. Inclusive, acrescentando entrevistas com o usuário também, seja no início ou no final dos testes. Com o usuário devidamente posicionado lá no lugar dele, no laboratório, para ser testado, ele vai receber as instruções dele também, no roteiro do que ele deve fazer, né? Seja para explorar alguma parte do software, ou seja para executar ou descobrir como é que se executa alguma tarefa. E é nesse momento que a gente vai ficar de olhos abertos para coletar as falhas. O protocolo Think Aloud também é bem comum de ser usado nesse tipo de teste. Aqui você pode escolher quase qualquer métrica existente, seja de tempo, de desempenho, taxa de sucesso, aprendizado, opinião, qualquer uma. Como você está num ambiente totalmente controlado, você pode preparar esse ambiente de acordo com os dados precisamente que você quer coletar. Esse teste, obviamente, também demanda um planejamento prévio bem cuidadoso. E não é só isso. Esse teste ainda demanda que a gente teste o plano. Ou seja, a gente pega um usuário para fazer um piloto do teste, para melhorar o próprio teste. E, inclusive, os dados coletados com esse primeiro usuário piloto geralmente são descartados. Só valem os dados depois que o plano inteiro estiver devidamente checado e validado. Como eu falei em uma das gravações lá do início dessa fase do projeto, fazer a avaliação de usabilidade é muito parecido com fazer pesquisa científica. Em alguns casos, a gente vai querer fazer estudos em vivo, ou seja, no ambiente real, natural dos nossos usuários, e outras vezes a gente vai querer fazer esse tipo de estudo in vitro, dentro do laboratório, em um ambiente totalmente controlado, né? Esse teste de usabilidade experimental também é um teste que é muito mais custoso do que os outros.
Por isso, existem empresas e consultorias que são especializadas em fazer esse tipo de teste para outras empresas desenvolvedoras de produtos de software e fazem uma grana muito legal fazendo só isso. Lembrando que, assim como os outros testes, o resultado desse vai ser uma lista de problemas que vão então ser submetidos àquela nossa avaliação de severidade, para voltar à discussão do que é que deve ser melhorado e como a gente vai melhorar esses pontos. Informação importante: nenhum teste vai lhe dar soluções prontas, certo? O usuário pode até lhe dar algumas sugestões, mas mesmo assim você tem que analisar cada uma delas para ver se elas são consistentes com o seu design system e como é que aquelas modificações vão impactar no design do seu produto como um todo. E é isso. Esse é o teste de usabilidade ou avaliação de usabilidade experimental. Qualquer dúvida, entre em contato. Até mais.